Salmo 119, versículos 21 a 24. Tu repreendes os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim os insultos e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Também os teus testemunhos são meu prazer, são os meus conselheiros. Para amadurecer nesse mundo, como vimos nos versículos anteriores, precisamos ter os olhos fixos na palavra de Deus, mas também precisamos ter os nossos ouvidos protegidos e treinados para não ouvir certas coisas. No versículo 21, o salmista declara algo que ele sabe muito bem: Deus repreende os soberbos. Do modo com que isso é dito, é como se o salmista estivesse dizendo: Deus, eu sei que o Senhor tem repreendido os arrogantes. Repreender traz a ideia de reprovar, de conter, impedir ou barrar alguém. Deus castiga os que se orgulham. É isso que Tiago 4,6 diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. A ideia é de que quando uma pessoa se sente a melhor de todas as outras, Deus não só a ignora, mas se volta contra ela. É o inverso da frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? É, na verdade, se Deus é contra nós, quem será por nós? O orgulho nos coloca na linha de frente de batalha contra o próprio Deus. O alvo de Deus será nos derrubar se formos orgulhosos. E precisamos pensar sobre isso. Toda rebelião tem em sua origem o orgulho. Uma pessoa não quebra regras à toa. No fundo, há o desejo de fazer as coisas à sua própria maneira. Ela ignora a opinião alheia. Há maior arrogância no mundo do que viver do próprio jeito, fazendo o que se acha certo, ignorando a vontade de Deus. Mas para o salmista, ele sabe que Deus castiga os arrogantes. Para ele, essas pessoas são malditas, porque se desviam dos mandamentos de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, Deus diz: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para as cumprir. Quem não obedece aos códigos de conduta de Deus é amaldiçoado por ele. Quem despreza o que Deus diz é desprezado por Deus. E o salmista sabia disso. Na verdade, isso servia de alerta para ele. Por isso, ele pediu ajuda para obedecer a Deus, para não se afastar da palavra, porque isso traria o juízo de Deus. Isso se aplica a nós também. Saber que os arrogantes, aqueles que vivem como donos de si mesmos e ignoram a Deus, são amaldiçoados e têm Deus contra si mesmos, como se fosse o seu inimigo, isso deveria nos prevenir de vivermos como essas pessoas. Seria tolice ver os outros sofrendo pela desobediência e fazer o mesmo que eles. A verdadeira fé nos humilha. Mas apesar de saber que Deus castiga os rebeldes, no versículo 22 o salmista faz mais um pedido a Deus: tira de mim a humilhação e o desprezo. Humilhação é a tradução de uma palavra que significa provocação do inimigo, o escárnio, a difamação. O desprezo é uma atitude de aversão a alguém, como resultado do orgulho e do pecado. Perceba, a vida do salmista era bem parecida com a nossa. Já naquela época ele enfrentava oposição por sua fé. Homens e mulheres injustos o provocavam, tentavam manchar sua reputação, inventavam mentiras contra ele e o odiavam só pelo fato dele ser crente e tentar obedecer a Deus. E o que ele pede? Não que Deus destrua seus inimigos. Ele sabe que isso vai acontecer, como vimos no versículo 21. E ele também não pede para que os seus inimigos parem de fazer isso, mas que Deus tire de sobre ele essas coisas. A ideia é a de rolar uma grande pedra para longe. Ele está pedindo para que Deus leve essas coisas para longe dele, mesmo que elas aconteçam. Em outras palavras, é um pedido para não ouvir esse tipo de coisa. Ainda no versículo 22, ele começa a dar algumas razões para que Deus faça isso. Primeiro, porque ele tem obedecido aos testemunhos de Deus. Ele diz que tem guardado as leis do Senhor. Ele era um homem obediente. A segunda razão está no versículo 23, porque ele tem meditado nos decretos de Deus. Ele diz que não eram somente pessoas comuns que se opunham a ele, mas os príncipes, os governantes, os chefes da nação. Eles se sentavam e falavam contra ele.
A imagem aqui é de um tribunal em que os homens que deveriam exercer justiça estavam tramando planos para destruir o crente. Mas ele diz que a sua resposta, ao invés de tentar se defender, ou proteger a sua imagem, ou fazer o mesmo que esses homens, falando mal deles a outras pessoas, ele meditava nos decretos de Deus. Meditar é a tradução de uma palavra que significa literalmente repetir, cantar ou fazer poesia. Ao invés de dar ouvidos e se preocupar com as calúnias do inimigo, o salmista repetia para si mesmo aquilo que Deus pensava sobre ele. Ele fazia poesias sobre a palavra de Deus e preferia repeti-las para si mesmo, para lembrar a opinião do Senhor sobre ele, ao invés de ficar dando ouvidos à opinião dos ímpios sobre ele. No versículo 24, ele dá mais uma razão de Deus livrá-lo de palavras más, porque ele tinha prazer nos testemunhos de Deus. O seu deleite estava nas ordens de Deus e não na opinião dos homens. Ouvir as palavras de Deus era o seu agrado e satisfazia a sua alma. Ele não precisava do apoio dos homens para continuar a caminhada de crente nesse mundo. E por fim, no final do versículo 24, ele apresenta mais uma razão. Eu tenho seus testemunhos como meus conselheiros. Se os príncipes se reuniam para falar contra ele, ele se reunia com a palavra de Deus para ser aconselhado. A lei de Deus era o seu guia, era a sua instrução, onde ele consultava sobre alguma questão da vida. É normal que os ímpios oprimam os servos de Deus e zombem da sua piedade. Nós não podemos evitar isso. Mas o remédio para essas coisas está em não darmos ouvidos a eles, mas meditarmos na opinião de Deus sobre nós. Se obedecermos a palavra, se repetirmos ela todos os dias, se tivermos mais prazer nela do que na opinião dos homens e buscarmos nela o conselho para nossas vidas, então poderemos pedir a Deus para que Ele role para bem longe de nós as más palavras que as pessoas proferem contra nós. Isso significa que não precisamos pedir para que Deus puna os desobedientes. Ele já faz isso, como vimos no versículo 21. Mas podemos pedir para que Ele nos preserve de ouvi-los e de sermos influenciados por suas más palavras. Muitas vezes ficamos perto demais de pessoas que zombam da nossa fé, e então ficamos tristes pela maneira com que eles falam isso. Mas a solução não é tentar provar que estamos certos, mas pedir a Deus que Ele tire de perto de nós essas palavras. E é óbvio, Deus só responderá se estivermos obedecendo, meditando, tendo prazer e buscando os conselhos da sua palavra.